primeiro turno das eleições acabou sem a definição sobre quem ocupará a cadeira de presidente da República. Mas uma coisa já se sabe: o novo chefe do Executivo Federal terá que lidar com um parlamento mais conservador do que o atual. Em 2018, o Congresso eleito já chamava a atenção de analistas pela guinada direita. Mesmo assim, Bolsonaro teve dificuldade para passar sua agenda e só conseguiu maioria nas casas legislativas após uma série de concessões ao Centrão e uma injeção bilionária de recursos para os congressistas a partir das chamadas emendas de relator, conhecidas mais tarde como orçamento secreto. Se for reeleito, é possível que o atual presidente navegue em águas mais tranquilas, mas para o candidato que saiu na frente no primeiro turno, o cenário é outro. Líder da maior coalizão de partidos nessa eleição, Lula terá que lidar com um parlamento que tem o PL de Bolsonaro como maior partido, na Câmara e no Senado, além de uma enorme bancada de ex-ministros e aliados do presidente que receberam votações expressivas nas urnas. Mas ainda que a direita tenha ganhado força no pleito de 2022, criar uma maioria para aprovação de projetos nas casas legislativas ainda será uma equação complexa. E para entender o futuro relacionamento entre o presidente que será eleito em outubro e o parlamento, é preciso passar uma lupa sobre as bancadas que saíram vitoriosas das urnas nesse ano. A eleição de 2022 foi de continuidade. Diferente do que ocorreu em 2018, quando o Congresso bateu recordes de renovação, uma grande quantidade de parlamentares conseguiu se reeleger nesse ano. A taxa de renovação na Câmara ficou em 39%, bem abaixo dos 47% de rotatividade de 2018. Quando o índice atingiu o maior patamar registrado desde 1994. Houve uma certa fadiga do eleitorado em apostar em nomes novos, com o argumento da nova política, que ia mudar tudo aquilo. E um segundo ponto, de fato, o peso do dinheiro. O orçamento secreto, a Câmara e o Senado ele tem poder de manejar hoje, por meio dos parlamentares, um total de 16 bilhões, o que é um dinheiro muito expressivo, e os parlamentares usaram isso nas suas campanhas. Eles direcionam emendas para obras, para investimentos nos seus estados e capitalizam com isso. Isso ajudou a reeleger muitos deputados. A gente pode usar como exemplo o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi um deputado mais votado de Alagoas. Ele tem o controle dessas verbas RP9 na Câmara e tem o poder de distribuí-las entre os parlamentares, em linhas gerais, entre os parlamentares da base aliada, mas ele ficou também com uma fatia expressiva para ele. Na Câmara dos Deputados, os partidos que estão posicionados mais à direita do espectro político, representados em amarelo no gráfico, dominarão mais de metade dos assentos. Esse grupo ganhou 7 cadeiras em relação à composição atual. A esquerda, em vermelho, também teve um crescimento, só que mais modesto. Foram 4 novas vagas conquistadas na casa. Nessa matemática, os principais perdedores do pleito de 2022 foram os partidos posicionados entre esses dois grupos. Eles terão 11 assentos a menos a partir de 2023. Já no Senado, a esquerda manteve a mesma bancada com 13 parlamentares, mas nos campos do centro e da centro-direita houve um movimento de radicalização, com 8 cadeiras se movendo para o lado mais conservador do espectro. Com o crescimento da direita nas 2 casas legislativas, tudo indica que numa eventual vitória de Bolsonaro, o atual presidente terá mais facilidade para aprovar seus projetos. Mas isso não significa que o jogo no parlamento esteja perdido para seu adversário na corrida eleitoral. A coligação de Lula, somada aos partidos que tendem a apoiar o petista, terá 228 parlamentares na Câmara, contra 201 que orbitam o campo bolsonarista. No Senado, o placar é de 36 a 24. Ou seja, independente do presidente eleito, as negociações no parlamento para aprovação de leis e propostas de emenda à Constituição estarão na ordem do dia. É provável que o principal campo de batalha vá ocorrer na disputa pelos partidos que estão distantes dos 2 candidatos, composto por siglas posicionadas na centro-direita e direita do espectro político. Em o governo Bolsonaro, a tendência é de o Centrão continuar com um poder muito expressivo, mas ele vai dividir esse poder com a chamada bancada Bolsonaro Raiz, que ela teve um aumento muito expressivo, principalmente no Senado. O bolsonarismo, o Centrão, dividirão o comando desse poder, mas mesmo assim o Bolsonaro vai ter que procurar alianças, negociações com outros partidos, em especial o PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, o MDB e o União Brasil. No caso do ex-presidente Lula,
caso ele seja eleito, terá uma dificuldade maior de formar sua bancada, porque a oposição, ela parte de uma base que não é tão expressiva como a do Centrão aliada ao bolsonarismo. Ele tem espaço para fazer essa busca. O PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, o MDB e o próprio União Brasil têm interlocução com Lula, com os partidos de esquerda. Então, em caso de vitória, isso ocorre sempre, um novo governo, ele chega com uma força de atração desses políticos muito grande. Caso seja eleito, Lula terá que lidar com um Congresso mais coeso e bolsonarista. E mesmo entre os partidos que compõem sua coligação, as negociações para tocar a agenda petista não serão simples. Legendas como o PROS, o Avante e o Solidariedade têm bancadas ideologicamente distantes das pautas defendidas pela esquerda, ainda que componham uma aliança que tenta levar o ex-presidente ao Palácio do Planalto. Durante a gestão Bolsonaro, por exemplo, os deputados do PROS se alinharam com o governo em 87% das votações. No Avante, esse índice foi de 76%, e no Solidariedade, de 78%. O Cidadania, que aderiu à campanha do petista no segundo turno, também votou com o candidato do PL em 77% das ocasiões. Nesse alinhamento programático com partidos mais abertos à agenda de direita, Bolsonaro terá mais facilidade para tocar suas pautas caso seja eleito. Além disso, o presidente também irá contar com um bolsonarismo mais purificado no Congresso. Em 2018, muitos dos parlamentares eleitos na onda de extrema-direita que inundou o país romperam com o Planalto e passaram a integrar a oposição, o que parece menos provável na nova bancada que se forma. No campo bolsonarista, os congressistas que tomarão posse em 2023 foram escolhidos a dedo pelo atual presidente. E com a força de uma reeleição, é possível que Bolsonaro tenha menos impedimentos numa eventual escalada autoritária. No primeiro mandato, houve vários exemplos de escalada autoritária por parte do presidente Jair Bolsonaro, vários episódios em que ele questionou o sistema eleitoral, que ele questionou instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal. Num segundo mandato, em que ele chegue fortalecido, com uma base radical mais contundente, mais sólida, é natural que haja tentativas de se caminhar nesse sentido. Nada indica que vá haver um arrefecimento, um acomodamento às regras democráticas, até porque não é do perfil nem do presidente Bolsonaro, nem dos seus aliados mais radicais. Se as instituições vão conseguir continuar resistindo a isso, eu acho que ninguém consegue responder essa pergunta, porque vai depender de uma série de variáveis, vai depender da popularidade do governo, das ações que o governo vai tomar, da força que a oposição ainda vai ter e da força e do interesse dessas próprias instituições de permanecerem de pé. Então, esse tipo de atitude pode se repetir no segundo mandato e tem um desfecho imprevisível.